Lição 13, na hora do sono. O repouso mediante o sono é indispensável ao equilíbrio psicofísico dos seres, especialmente do homem. O sono representa um grande contributo à saúde, à harmonia emocional, à lucidez mental, à ação nos diversos cometimentos da existência humana. Enquanto se processa o entorpecer de determinadas células corticais responsáveis pelo sono, libera-se os clichês do inconsciente, que se transforma em catarse valiosa para a manutenção da passagem mental equilibrada. Sobrecarregado pelas emoções refreadas, pelas reminiscências dolorosas, pelas frustrações, pressões, ansiedades, que se transformam em conflitos e complexos variados. O consciente se desvela nos estados oníricos do sono, que dão origem aos sonhos, de valor inegável aos psicanalistas para o estudo do comportamento e da personalidade. O sono natural é de relevante significação para a vida e sua preservação durante a existência corporal, na qual o espírito processa a sua evolução. Com alguma justeza, alguns estudiosos do psiquismo afirmam que dormir é uma forma de morrer. Parecem-se, sem dúvida, os dois fenômenos biológicos. Portanto, o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo, enquanto que na ocorrência da morte dá-se o desligamento total dos lianos espirituais. Dá licença, cara. Esse pedacinho aí que tu falou agora, ele dá uma diferença, porque a morte, no caso, né, a separação do corpo do espírito, da alma, como diz, é um desenlace, vai desenlaçando cada vez mais os laços que prendem a matéria ao espírito, né? E quanto aí ao sono, segundo os médicos, né, reparador é justamente para adormecer aquelas células que estão agitadas e há o equilíbrio do corpo pelo descanso. E é também um momento, né, que o espírito, em parte, também desprende, né, da matéria, mas fica ligado através do cordão fluídico. Né? É bom que nós saibamos disso, porque quando o espírito sai do corpo, no sono, ele não está diretamente livre da matéria, nem a matéria é livre do espírito. Isso vai ser estudado agora na pergunta do livro dos Espíritos, mas o foco é reforma íntima. O resto é encheção de linguiça. A gente quer saber aqui o sexo dos anjos e esquece o fundamental. Aí ela continua: assim conforme se durma ou se morra, isto é, de acordo com as ideias acalentadas e aceitas, manifestam-se as consequências idênticas. No caso do sono, o espírito ressuma as emoções que lhe são agradáveis, acontecidas ou não. É legal isso aqui. O mesmo sucedendo na morte, o que por sintonia propicia vinculação com outras mentes, com outros espíritos semelhantes, sonhos ou pesadelos, desdobramentos de pequeno, médio ou longo porte, são resultados do estado emocional do indivíduo. Quando busques o repouso, cuida do panorama emocional através da meditação e novamente recorrendo à oração. Repassa as atividades do dia e prepõe-te à reabilitação nos incidentes que consideres infelizes, nos quais constaste os teus erros.
Não conduzas ao leito de dormir pensamentos depressivos, angustiantes, coléricos, perturbadores. Os momentos que precedem o sono devem ser de higiene mental, de preparação para atividades outras que ocorrerão durante o processo de repouso físico e mental. Outra assim, liberta-te das ideias perniciosas que são cultivadas com intensidade. A licença, geralmente, o hábito de as fixares cria condicionamentos viciosos que atraem entidades semelhantes, que se te acercam e exploram-te as energias, exaurindo-te e dando início a lamentáveis processos de sutis obsessões, que se alongam normalmente durante o novo dia, repetindo-se exaustivamente até além da morte. Planeja o bem, vitaliza-o com a mente, vive-o desde antes de dormires e, tão pronto se deu o fenômeno biológico, amigos devotados do mundo espiritual te conduzirão a regiões felizes, a fim de que mais te equipares para os tatames, onde virás preciosos ensinamentos, vivendo momentos de arte, beleza e encorajamento que se poderão refletir nos teus painéis mentais, como sonhos agradáveis, revigoradores, que te deixarão sensações de inefável bem-estar. Da mesma forma, quando arrastado aos recintos licenciosos que o pensamento acalenta, o contato com os seres infelizes se transformará em pesadelos inqualificáveis, desgastes, exaustão, que se manifestarão como irritabilidade, indisposição, enfermidade e outras. Os momentos precedentes ao sono são de vital importância para o período de repouso. E ela finaliza assim: assim, não te descuides da educação da mente, da manutenção dos hábitos saudáveis e dos programas edificantes, a fim de que todas as tuas horas sejam proveitosas para teu crescimento interior e uma existência de paz. Que assim seja. Deus abençoe. Senhor Jesus, obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando para nos encontrarmos mais próximos uns dos outros, Senhor, e muito mais próximo ao Senhor. Mestre, cada um dos nossos irmãos, Pai querido, que marca a sua presença numa escolinha como essa, escolinha de Papai do Céu. É como eu falo sempre, é porque se faz a necessidade. É porque a importância é muito grande. Cada vez mais vai iluminando, Senhor, as mentes, vai iluminando, Senhor, os passos, as responsabilidades de cada vida, de cada irmão. Principalmente aqueles mais necessitados. Porque o pensamento é levado a Deus no encontro quanto este, no banquete, como está fazendo agora. Meus irmãos, a necessidade é grande e é levado à humanidade inteira, tenho certeza. É levado à humanidade inteira. Porque todos precisam dessa força, dessa energia, mesmo nos estando presente, mas está sendo levado até eles. Uma gotinha, uma luzinha,
desse ensinamento, dessa vibração, dessa luz que se faz dentro da casa de oração, em busca da verdade. Já iniciando com essa mensagenzinha, com esse alerta, eu tenho certeza que a importância é muito grande. É muito grande para os encarnados e assim também auxilia aos nossos irmãos desencarnados. Com certeza, que seja, Senhor, muita luz esse domingo, traga paz nos lares, em todas as famílias, aqui em volta da casa de oração, como os lares, como crianças, que seja de muita luz o espaço dessas famílias, dessas crianças. Abençoa, Senhor, o nosso encontro de hoje. E seja, Senhor, também dividido lá fora aqueles que aqui estão presentes. Graças a Deus, que a paz de Deus fique com todos. Nós iniciamos os estudos da manhã de hoje com o livro. Ah, é aqui, ó. Eu esperando. Mas a invenção. Antes de ler o livro, eu queria dar um relato aqui dessa semana. Essa semana, acho que foi quinta-feira. Eu não fiz o evangelho lá. O evangelho lá, não, meu estudo que eu faço sozinho, né, no meu terraço, que é ler a mensagem, faz um evangelho lá só para mim. E aí, porque eu tinha trabalhos para fazer, eu acho até hoje que eu fiz a coisa correta, mas quando eu terminei sem sono, já eram 10 horas da noite. Eu terminei sem sono. E eu deitei, e ali veio um pensamento de eu sentar, eu estava sem sono, sentar, pegar o celular, o tablet ali, o notebook ali e ver, sabe, coisa mais apimentada, mais libidinosa. Aí eu, para mim, eu ando tão perturbado, me purificando, imagine se eu entrar nisso. Aí sentei no meu banheiro, peguei uns livros lá eu falei até ontem, qual era o nome dele, eu esqueci agora esqueci. Um foi do Miramês, que era São Francisco, e o outro foi desse rapaz aí, daqui a pouco eu lembro dele. E fui lendo. Aí depois terminei 2 horas da manhã. Quando eu acordei de manhã, eu falei, pô, vou acordar quebrado. Eu acordei na sexta-feira, não sei se foi, eu acho, não sei se foi sexta para sábado ou de quinta para sexta. Eu acordei num êxtase, uma coisa tão boa, tão assim, só vendo as coisas positivas, tudo muito bom. Eu falei, caramba, acordei muito superior ao que eu acordei, eu acho que há uma semana, um mês ou mais. Quer dizer, aí vem essa leitura aqui, só para falar, é ali mesmo, é assim mesmo que tu tem que caminhar. Porque é você construindo, sabe, bases para o teu amanhã. E você vai construir bases para o teu amanhã mesmo. Perturbadora ou luminosa, né? Então, lendo aqui, eu tive que... Você sabe que antigamente, cara, quando tinha acesso a canal de TV, eu via. Agora com o telefone eu vejo mais conteúdo por mês, não tem mais coisa disso aí não. É que nem ontem o irmão falando lá, pô, esse negócio de caridade, besteira. Pô, é idiota. Porque pulverizar ideias aqui que está na contramão do grupo, vou trocar para quê? Não quer dizer, procura a tua praia, não, procura o teu grupo. Aí eu separei essa leitura aqui, Renovando Atitudes, parece mais uma leitura corriqueira, de cunho moral, para a gente. Isso aqui tem muito a ver ao que vai ser lido na pergunta do Livro dos Espíritos. Então, fica a mensagem, depois da pergunta, eu procuro dar essa associação. Quem são os regenerados? E lá no capítulo 3, no item 17 do livro Evangelho, segundo o Espiritismo, está assim. Aqui não diz qual livro, mas não sei se é o Evangelho. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. É uma transição. A alma que se arrepende neles encontra... Me perdoe, mas eu queria que tu voltasse para os mundos. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos
de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, esses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Então vamos aqui agora à dissertação. No caso do mundo de regeneração, é aceitável habitantes de mundos, vamos dizer assim, inferiores que se regeneraram, como também possível, na descida de mundos superiores, até o regenerador. Ou não? Tem que estar aqui na introdução, primeiro só, a primeira trecho do Carlos Maria vai falar bem. Ele É porque é um mundo, vamos dizer assim, que faz uma ligação entre um e o outro. A gente vai falar isso no livro do Milanês também. Isso aí vai ser. Essas dúvidas vão sair todas. Então já adiantei um pouco. Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmos, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmo, mas na coletividade. Sabem que ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal em busca de crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade. É o eu sou. Peraí, vamos parar aqui. Está tendo visita. Bom dia. Eu vou ter que começar de novo. Eles chegaram agora, vou ter que senão eles vão pegar um monte de andando. Aqui sai melhor na foto, porque lá você vai sair por trás. Está sendo filmado. Então, esse aqui é o livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo. Quem são os regenerados? Então, voltando lá, a pergunta do livro, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida, nesses mundos o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. Então vamos agora à dissertação aqui do Hamed. Regeneradores são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmos, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmo, mas na coletividade. Sabem que, ao mesmo tempo, sozinhos ou juntos, somos todos viajantes nas estradas da vida universal em busca do crescimento e perfeição. Voltaram-se para si mesmos e descortinaram a presença divina em sua intimidade,
E em vista disso, agora não buscam somente a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima, fazendo quase sempre uma jornada cósmica para dentro do seu universo interior, na intimidade da própria alma. Regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Que os indivíduos, lugares e ambientes não podem ser mudados e que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são suas atitudes pessoais, reações e hábitos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares, ambientes de sua vida. Conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores, diferenciam o que lhes cabe fazer e, por consequente, o que são deveres dos outros. Só fazem, portanto, auto-julgamento, deixando a cada um realizar sua própria avaliação. Na realidade, trazem certas competências e destrezas alicerçadas no poder de observação, por já possuírem uma considerável coleta de dados. São consideradas criaturas sábias por seus constantes insights, isto é, compreensão súbita diante de decisões e resoluções da vida. São homens que adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos, usando maneiras inovadoras de solucionar os acontecimentos do cotidiano. Reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais. Sempre lançam mão dos fatos passados e os entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão das situações e de seus problemas. Descortinaram horizontes novos, porque reservaram no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor, anotando ideias e sensações a fim de esclarecer para si próprios o porquê de sentimentos desconexos, emoções variáveis e ações contraditórias. Isto que tal conhecimento os ajudará a viver de forma mais serena e previsível. Obtiveram transformações íntimas, surpreendentes, pois conseguiram se ver como realmente são. Retiraram máscaras que inicialmente lhe davam um certo conforto e segurança, já que depois eles mesmos reconheceram que elas os aprisionavam por entre grilhões e opressões. Aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação, e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido pré-determinada. Ele finaliza assim: regenerados são os reabilitados à luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como o sábio dos sábios. E por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Reconheceram que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. Por isso, seguem diante, pacientes consigo mesmo e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis do amor que regem o universo. Isso é uma introspecção, né, cara? Essa leitura, né? Internamente. Eu já estava me aguentando aqui. Internamente, porra, Conta a história de cada um. Essa lição a ela vem nos trazer que é aquilo que nós debatemos muito aqui. Nós temos que cuidar de nós, porque ninguém dá sem ter. Agora,
temos que cooperar muito, muito com o nosso próximo, porque nós estaremos no assentamento cooperando com tudo. Então é aquilo que às vezes eu falo, ninguém pode morar assim numa favela, tirar aquela condição do dono da cocada, e aquilo ali é o tal, porque ele vai se estrebar, porque todo mundo ali é necessitado. Então nós estamos num mundo de provas e expiações, vem a nós pessoas muito sujeitos a erros que nós já conhecemos, nós estamos querendo fechar a porta para isso e procurando nos esclarecer, acender mais, justamente para esse caminho da regeneração. Nesse caso, o potencial das energias, ele vem a nosso favor. Porque nós é que estamos procurando, nós é que estamos querendo, aí nessa parte individual. Mas a parte do conhecimento total é para todo mundo. Eu queria acrescentar um pouco no que tu disse aí, porque você falou, às vezes, de repente até de forma inconsciente, num problema nosso, um problema de julgamento e de culpa pessoal. A gente tem que ajudar muito, muito, muito o próximo. Ajudar o próximo é um desdobramento do auto-amor. Não tem auto-amor sem você ter, sabe, essa visão, esse desdobramento de uma fraternidade. Então, esse tem que ajudar muito, muito o próximo, não tem, não. Você tem que se amar. E aquilo ali vai ser, sabe, um desdobramento desse auto-amor. Quando a gente põe um medo, um terror na frente, a gente está botando uma dúvida que depois vem a resistência. Então a gente tem que tomar muito cuidado desses medos, dessas fobias que a gente cria, que mais tarde é pedra para o nosso tropeço. É o auto-amor. Quando você tem o auto-amor, tudo ali vai se desdobrar, não precisa criar nenhuma fórmula, eu não posso perder o assistencialismo, eu não posso perder isso ou aquilo. Não, a pessoa Uma vez só, Carlos, eu acho que você começou falando sobre assistencialismo e ajudar o próximo. Eu acho que até isso aí você tem um limite. Você vai para um limite da possibilidade. Esse desdobramento é uma consciência do que tu pode fazer e do que tu não pode fazer. Vamos lá, Cidade. Eu queria apresentar aqui a dona Denise, o Cláudio e a Liliane, tá? O Cláudio é o irmão do Júnior, tá? Esse que é meu irmão. O Luciano também. Prazer. O Luciano é um amigão nosso, e recém-chegado a casa, não tá ligado. E a dona Denise é um presente aí que a espiritualidade mandou, tá? O Jurandir você já conhece, né? Conta uma lenda aqui que a mulherada está meio faltosa, né? Não estou falando da menina, estou falando da mulherada no geral. Então vamos lá, o Elton vai fazer a leitura do seguinte. Vamos à leitura de O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da Emancipação da Alma, a questão é 437. A pergunta: posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma transporta como pode o sonâmbulo experimentar o corpo, as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha a sua alma, muitas vezes bem distante do invólucro? Entenderam a pergunta? É interessante essa pergunta, porque isso aí até me fascina. Isso aqui não foi nada projetado assim, ó. Eu preparo e tu chuta. Tem os debates que tem aí. Eu preparo e você chuta. Na pergunta anterior, Kardec pergunta: quem vê? É o corpo ou é o espírito? Da semana passada. Certo. E aí qual é a resposta? Quem vê é o espírito. Aqui o Kardec já veio, pá. Ele falou que o espírito está aqui, como é que o corpo ele sente? Entendeu? Kardec está ali, não é preparando nada não, Kardec está ali como pesquisador. Ou se ele é um espírito superior, se ele sabe muito mais, ele não poderia se equivocar. Se é o espírito que sente, como é que o corpo? A gente vai ver em literaturas espíritas o médium viajando e suando isso, aquilo, e a gente fica assim,
não entra nesse detalhe. Como é que o corpo está suando, está isso, aquilo, se é o espírito lá? E Kardec faz esse questionamento. Aí vamos dar a resposta aí para... A resposta: a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, conserva-se presa pelo laço que liga e que estão desempenhando o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivesse ao lado uma da outra. Aí foi o que ele falou do cordão. Só que isso aí, esse lance do cordão fica muito assim, obscuro, porque a gente não faz essa analogia do nosso dia a dia. Vou fazer uma analogia aqui desse, como é que o espírito vai lá e o corpo sente aqui? Isso tudo é a mente. Vamos criar uma historinha aqui. O Cláudio aqui que está visitando de novo, estava meio afastado, voltou. O Cláudio saindo do batalhão dele lá, aí chega lá o comandante dele, amanhã vai vir um inspetor aí para fazer um testezinho contigo aí, para te promover ou te mandar embora. Aí ele vai para casa. Ele fica lá o dia todo tenso, nervoso, lendo, procurando, na hora da dor de barriga, dá um desarranjo, dá uma porção de coisa. Quando ele chega lá na hora da entrevista, chega o comandante: "Pô, Cláudio, vai ser só para o ano que vem. Ele teve que ir para Miami por causa de uma coisa, não vai vir agora." O cara nem apareceu. Mas o que causou o piriri? O que causou a sudorose? O que causou aquele desarranjo todo? Foi o pensamento. É a mesma coisa. Entendeu? A gente não está lá, mas o sentimento está dentro por essa ligação. A gente interage à distância, mas interage na situação. E a gente tem que ter uma consciência disso muito grande, como eu disse que tinha a ver com a leitura inicial, que é o seguinte: no mundo físico, pelas leis da física, a materialização demora, porque a gente está no mundo temporal. Tem situações a ser criadas, tem o lado biológico, o lado do universo físico a se materializar para aquilo que está lá na frente. No mundo espiritual, como diz na favela, o bagulho é doido. O negócio é instantâneo, é mais plástico. E você chega lá no mundo etéreo, lá no umbral, cheio de psicose, neurose, perturbações diversas. Aquilo vai ser instantâneo. Não tem esse ato que tem aqui no mundo físico. Lá. E a gente, quando você vai pleitear uma vaga numa empresa, hoje, sabe o que eles querem mais do que teu currículo? O teu e-mail, o teu zap, a tua internet, ali o teu Instagram. Por quê? Ele vai ver quem é esse cara. Porque o entrevistado ele vai falar que ele é lindo e maravilhoso. Mas lá vou ver quem é ele. Então isso aí mostra que muitas das vezes temos 2, 3, 4 personalidades em cima do ambiente no qual o nosso interesse quer se identificar, né? Então a gente tem que entender isso, que no mundo espiritual não tem essa dualidade, não tem essa diversidade de situações no qual você pode se mascarar. Esse é o problema, que muitas das vezes as pessoas pegam no assistencialismo, como a gente leu ontem, né? Não foi ontem, Walter? Foi ontem. A gente leu, porque a gente pega aquilo como uma fantasia e não como uma cruz que a gente tem que levar e finalizar o trabalho. Então a gente tem que tomar um cuidado, que essa reforma íntima não é verniz social.
é para a gente construir o futuro lá na frente. E lá na frente é bem lá na frente, depois do desencarne. E até lá na frente amanhã, depois da manhã. Porque a tua vibração ancorada numa frequência elevada constrói-se um mundo bem melhor para você. Mas se você tem medo da fome, tem medo disso, tem medo daquilo, você tem medo. Então você tem que construir realidades de medo para você trabalhar o medo. E aí cada vez mais você está se auto-sabotando em cima das suas dúvidas, dos seus medos, de tudo. Você está pedindo, eu quero mais isso, eu quero mais isso, eu quero mais isso. E, na verdade, você quer a coisa confortável, mas você sente a necessidade de ter mais exercício daquilo que te assombra, né? Já falou, Espírita. Não, o Miramês. O livro de Filosofia Espírita. Porque como é que acontece? A gente vê um questionamento do livro dos Espíritos, e esse livro de Filosofia Espírita é em cima das questões do livro dos Espíritos. Porque só a leitura do livro dos Espíritos às vezes dificulta no entendimento, entendeu? E aqui esse Espírito Miramês, ele desdobra muito legal o tema que está estudando aqui. Esmiuça muito, né, João? É muito legal. Então vamos lá, Filosofia Espírita, ditado pelo Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia, a lição 29, alusiva a 437, foi lida no livro dos Espíritos. O título é Sensações. Vamos aqui à dissertação aqui do Miramês. Quando o sonâmbulo se encontra em transe, o corpo reflete as sensações da alma, como ela se encontra agindo no mundo dos espíritos. Isso é prova de que está ligada ao corpo por fios invisíveis, o chamado cordão fluídico, cordão de prata ou fio vida. Viu, ele? Por isso quando você dá uma segurada naquela hora, agora ele está falando exatamente, né? O cordão de prata serve de canal para as sensações do espírito, quando este se acha em viagem, observando o que mais lhe interessa na grande casa de Deus. A sua verdadeira função é manter a vida do corpo, quando o espírito sai por instantes, pelo sono, no sonambulismo, em viagem astral ou êxtase. Os seres humanos ainda têm muito que estudar sobre esse laço que prende o espírito ao corpo, com todos os seus corpos de luz. Somente o tempo, a boa vontade dos homens e as bênçãos de Deus podem ir retirando o véu que encobre os segredos da natureza divina e humana para a sua felicidade. Olha só, pegar aí o número de celular do Luciano para colocar no grupo. Esse camarada aí, ele tem muito a nos ensinar em relação a esse tema, a esse assunto. Ele tem muita coisa para nos falar sobre. É bom todos os seres, pelo menos que já acreditam que a vida continua, meditarem na possibilidade de compreenderem mais um pouco do corpo de carne que lhe serve. Carlos, o detalhe é o seguinte: se a maioria das pessoas, principalmente estudiosos do Espiritismo, deveria entender, procurar conhecer mesmo a vida fora da matéria, porque até mesmo essas lições que dão aí, nós podemos transferir para o nosso dia a dia. Por exemplo, no meu caso, não estou mandando ninguém acreditar, mas foi uma coisa muito consciente e muito relativa. Sair fora desse corpo material e chegar às circunvizinhanças. Agora, não vou dizer que essa circunvizinhança fosse da atmosfera ou de um plano acima da atmosfera, mas de lá eu estava me vendo assim, na cadeira, no centro, e esse cordão umbilical, ou cordão de plástico, né, cordão fluídico, acompanhando, mas de uma maneira tal que aquilo ali não fazia diferença para o corpo espiritual. Era como se fosse assim um barulho, um negócio qualquer que me incomodava. E ao mesmo tempo, dar
oportunidade de nós vermos como nós realmente possamos, sem a necessidade, vamos dizer assim, da aparência física. Então, vamos dizer assim, o espírito, ele precisa apresentar em tal lugar a se materializar. Ele vai se apresentar com a última roupagem. Mas se nós estivermos acima ou dentro da atmosfera, ele não se apresenta com o corpo carnal. Então é uma coisa que, se todos tivessem essa oportunidade, não duvidaria nada. Esses estudos que tem aí, ele vem complementar aquilo que nós passamos na vida real, que é a vida espiritual. Coelho, essas vivências que alguns têm de quase morte. Tem muito desse relato quando o cara está em coma, né? Aí o cara falou que vê ele na UTI, ele em coma lá na UTI, ele se vê na UTI. E também muitos falam que dá um insight lá do roteiro da vida toda, que isso, aquilo. Isso é muito pertinente para a gente entender que aquele dinheirinho que eu peguei na Itoca ali, aquela situação que eu deixei alguém de forma vexatória, aquela namoradinha que eu tirei proveito da situação e depois larguei, todos esses detalhes que às vezes passa até desapercebido, ainda mais quando chega aos 50. Não lembro nem o que eu fiz aos 50. Filme da vida, né? Mas aquilo ali, você criou resíduos na consciência de muitos. E aquilo ali vai voltar porque está gravado na consciência, não no cérebro, mas na consciência, ali não apaga. Então, isso tudo é para mostrar que nada fica de graça. Aquilo vai ter que ser diluído, muito diluído, até desaparecer. Então, que a gente tenha essa consciência de que, qual é o corpo, qual é isso? Eu vou ter o corpo que eu preciso, a aparência que eu preciso, porque isso tudo aqui é um mundo lúdico. É um mundo no qual é um grande teatro, tanto no plano físico como no etéreo. Para quê? Para uma consciência que não é meu corpo, não é minha cabeça, não é meu dedo, é uma energia pensante. A criar códigos, padrões de ética, de moral, para convívio no coletivo a priori. E depois para eu ser a minha usina de força, independente, autossuficiente no meu mundo que eu crio. Então, quer dizer, é a gente entender que estamos num mundo ainda etérico, mas que o próximo passo lá na frente é o mundo mental, é o ambiente mental, na qual a matéria já está descartada. Então, a gente já tem que ir trabalhando e projetando para esse momento lá no mundo mental, que não dá para mensurar, né? Vai voltar lá a pergunta de ontem lá, de o que é Deus e tal. A gente não tem ainda essa consciência para adquirir esse conhecimento, né? Então vamos... Até com base no que eu estudei nessa sala, o corpo físico também está muito relacionado à questão da reencarnação, né? A missão que a gente vai cumprir ao longo dessa existência atual, né? E também está muito relacionado também ao exercício do livre-arbítrio. Então, eu entendo que o corpo que a gente tem, ele é necessário para cumprir aquela missão, e inclusive foi, segundo eu estudei, foi escolhido lá atrás, no momento da reencarnação. Que é, assim, ele, de certa forma, como eu falei, ele é o veículo necessário para quê? Para a gente poder atravessar essa existência com tudo, a gente está dotado de tudo que a gente precisa, teoricamente. E também tem livre-arbítrio. Então, o que a gente vai fazer com ele é responsabilidade nossa, a gente tem muita responsabilidade de cuidar dele, e muita responsabilidade com o que a gente recebeu e como a gente vai usar aquilo. Como a gente vai usar aquilo daí. As capacidades, os dons, tudo isso. Porque da mesma forma que você pode usar uma determinada capacidade para bem, você também pode usar para mal. Então, eu acho que tem muito isso. A gente não pode esquecer que a vida atual, né, ela se conecta com as anteriores, e que essa vida, né, como você falou, tudo que a gente faz nela, na verdade, eu acho que cada dia, cada decisão é um exercício do livre-arbítrio e vai ter sempre uma consequência, não tem jeito. E por que é que o pensamento constante, você falou da consciência, você tem mais predisposição para guardar os atos que você fez de errado que o bem? O bem, muitas vezes, a pessoa chega e te lembra. Você até esqueceu 11 anos. Porra, tu se lembra daquilo? Eu fiz isso mesmo, cara.
fez isso aqui. Às vezes é uma coisa grande pra caramba pra pessoa, você fez tão naturalmente, e quando você falou do dinheiro que você embolsou, essa aí fica ali na tua cabeça, ali, tu fica martelando ali, cara. Juntamente, martela. E o bem você esquece rápido. Lógico, O o Elton vai me prejudicar, ele esquece lá na frente. Eu que levei a cacetada, é difícil esquecer. Né? Não, mas muitas vezes o cara que dá cacetada também, ele se lembra, o cara. Mas aí é o julgamento dele que levou ao sentimento de culpa. Aí ficou gravado, né? Ontem a gente estava discutindo rapidamente sobre isso, né? Uma pessoa lá no grupo do condomínio falou que faz o bem e toma na cabeça toda hora. Mas é um tipo de bem que a pessoa faz e está esperando alguma coisa em troca. A Bíblia estava erradíssima. E dizer que fazer o bem tem que sempre fazer o bem. Que ela faz o bem que ela não tem recompensas. É que ela faz o bem esperando ter recompensa. A Bíblia é um código de ética, né? Mas não é um código de recompensa imediata. Tem que entender aquilo ali como você lê e pegar o alimento bom. Tem muita porcaria na Bíblia, segundo a minha visão. Coisas, ainda mais do Antigo Testamento, vai lá, Ló passou vai lá, foi para uma caverna, e aí comeu a filha mais velha, e depois comeu a filha mais nova, aí vai dizer, é para pulverizar a humanidade na terra e tal. Hoje a gente precisa dessa informação. Ainda mais quanto mais você vê dentro de comunidade pobre, pai enchendo os cornos lá de cachaça e pegando a filha, pegando não sei o quê, olha, quer dizer, tu tá. Quem está fugindo aqui, olha só, essa próxima sequência aí vai ser muito interessante, porque ele vai falar aí não só desse corpo físico, não só do teu espírito, mas dele, por favor. Essa maravilha Não, é das bom, maravilhas. esse não? Já está maravilha, Essa maravilha das maravilhas. Está falando do corpo físico, que é a maravilha das maravilhas, para que possam começar e entender um pouco mais dos outros corpos dos quais o Espírito se serve para movimentar-se e ganhar mais luz dentro da luz de Deus. Então, ele começou ali dizendo assim, é bom todos os seres, pelo menos quem já acredita que a vida continua, meditarem na possibilidade de compreenderem mais um pouco do corpo de carne que lhes serve. Aí vem a sequência que ele leu ali, essa maravilha das maravilhas. Observamos que quando sonhamos e ao acordarmos, temos sensações em compatibilidade com os sonhos. É que quando se retorna ao corpo, as sensações já se encontram vibrando no fardo físico, pois elas vieram na frente com irradiação da mente que as transmitiu. Com a mesma intensidade, quando acordado, pode-se observar o mesmo fenômeno. A mente é transmissora do que vê e ouve com exatidão para as fibras mais sensíveis do corpo de carne. Só um segundo, Carlos. Aí é o que você tinha falado, Cláudio. É que quando se retorna ao corpo, as sensações já se encontram vibrando no fardo físico, pois elas vieram na frente. Foi a radiação da mente que as transmitiu. Ela só vai intensificar, porque você já tem ali, na hora do ato lá que o espírito presenciou, você já tem ali já a vibração, mas não tão aflorada. Quando o espírito volta e você acorda, aí ali tu já está mais frenético. É nesse sentido que chamamos a atenção dos encarnados, mostrando os horizontes da mente humana, até onde ela pode atingir com o seu poder mental. Eu ouvi o Luciano falando várias vezes lá no dia da sessão de bioterapia, você falando sobre essa situação da mente, né, de como você tem esse... Lembra que você estava conversando com a senhora, aí você e o rapaz lá falando sobre a força mental, né, o que você pode fazer em teu benefício através da força mental. Sim, sim. A força dos pensamentos em si, criando ideias, pode levantar caídos e derrubar os que se encontram em pé, vacilantes. Olha que legal, hein? A força dos pensamentos em se criando ideias pode levantar caídos ou derrubar os que se encontram em pé, vacilantes. Não é novidade para nenhum de nós. É interessante essa passagem. Está um tempinho ali, né? Pode ser.
Eu comprei um livro falando de Jesus contando a própria vida. Um livro grande, tinha 600 páginas, até mais. Mas ele fala da parábola da figueira de uma forma totalmente contrária. Inicia igual ali, mas ele põe uma visão mais humana, mais parecida com a gente, e mostra esse poder da mente. Ele fala que ele estava vindo de Jericó para Jerusalém, e no caminho estava lá com os discípulos. E os discípulos, até aquele momento, não tinham entendido nada da proposta dele. Eles falando só besteirada, um querendo passar à frente do outro, um querendo ser mais poderoso do que o outro, um querendo sentar à direita, o outro à esquerda. Era uma concorrência ali. E Jesus, ouvindo aquilo tudo, já, o estressômetro já está subindo. E nisso, quando o estressômetro começou a subir, ele baixou a frequência dele. Interessante. E ele sentiu fome. De longe ele viu a figueira. Aí ele mentalizou: eu, quando chegar lá, vou comer fruto. Ele teve fome porque baixou a vibração, porque se infernizou com os comentários, as conversas com os discípulos. Teve fome, viu a figueira lá, e na já predestinação que ele achava ter em cima de qualquer situação, falou: quando chegar lá, eu vou comer fruto. Chegou lá, a figueira não estava em tempo de fio, a figueira não tinha um fio, e ele espraguejou a figueira. Isso está na Bíblia, não dessa forma assim, da confusão dos discípulos, mas está na Bíblia que Jesus espraguejou a figueira. A figueira no outro dia estava morta. Pedro se assombrou com aquilo, meu Deus do céu. E Jesus, nesse livro, fala: cuidado com o que tu pensas, cuidado com o que tu projeta. Eu ali matei a figueira, eu ali queimei a figueira, só porque baixei o Só com a força do pensamento. E ali eu não me controlei e espraguejei a figueira. Quer dizer, isso aí pode diminuir Cristo, Jesus? Pode, para alguns podem. Mas vem um ensinamento, sabe, para a coletividade muito grande do poder que a gente pode ter, tendo aquela ira, aquele ódio, aquela raiva. Então a gente tem que ter um cuidado com isso muito grande. Especialmente quem está em posição de influenciar a pessoa. Eu acho que quanto mais a pessoa tem responsabilidade, ou melhor, tem mais visibilidade, ela tem que ter mais responsabilidade com o que ela vai falar, com o que ela vai fazer, porque a pessoa tem capacidade de arrastar multidões aí pro bem e pro mal, né? A gente está vendo o que aconteceu aí. A capacidade que as pessoas têm de inclusive negar o óbvio, negar o que a ciência pregou, negar isso tudo. Então, você vê como é que às vezes a palavra de uma pessoa mal colocada no momento errado é capaz de desestabilizar a nação, a comunidade, tudo isso. O que o Miramir vai falar agora, podemos... Então, mas sempre esse era mais embaixo. Podemos formar sensações em que nos ouve pela palavra. Podemos formar sensações em quem nos ouve pela palavra. Ela vibra nas dimensões da alma e ainda mais, transmite imagens das quais o receptor guarda com frequência todos os moldes, para depois remoer, como faz o gado vaco. Com o gado vaco, é a ruminância, né? Com o gado vaco, no seu fundo contato com o seu alimento, com os seus alimentos. Se as ideias de fora podem nos inspirar, somos responsáveis pelas consequências que advirem desses fatos. Aí aqui está nessa mensagem do Cristo ali da figueira. Devemos, portanto, educar as nossas sensações, venham de onde vierem. As forças das sensações são poderosas, ou é poderosa, principalmente ela. Primeiramente ela atinge a intimidade dos que formam as ondulações dos pensamentos. Depois
sai com vigor para quem nos ouve e observa. Então, a gente tem que entender isso. A gente compra o peixe e depois a gente sai a semear, pulverizar essa ideia, e aí vai cristalizando na consciência do grupo, aí faz aquela coletividade. Aí a gente lembra aí na década de 80, eu acho, ou 70, o Jim Jones lá, né? Temos exemplos mais recentes. Temos exemplos mais recentes. É que a gente está na casa rotulada religiosa, né? Foi aqui, devemos? Observemos. Aqui. Observamos quando duas pessoas falam ao telefone. A eletricidade transmite os pensamentos de quem fala para quem ouve e forma sensações nas duas criaturas. Cria-se, é o que se sabe, um campo magnético entre as ditas almas, onde são transmitidas energias sublimadas ou o magnetismo inferior. Tudo é de acordo com os sentimentos que levam o assunto de um para o outro. E ele finaliza assim: que Deus nos abençoe para que possamos entender melhor as nossas faculdades. Que assim seja, né? Precisamos, então, buscar mais informações, né, e iniciar isso aí que a gente está aprendendo. Então, o livro dos Espíritos tem como, vamos dizer assim, um explicador, né, o livro Filosofia Espírita. O mesmo acontece nas nossas reuniões de sábado. Nós estudamos o livro dos médiuns, né, baseados no livro Filosofia da Mediunidade. É dessa mesma sequência aí do Miramês, do Bonamete, né, e de outros espíritos. Muito boa, depois a leitura das cartas. Essa reunião está Todo domingo. Introspecção, mas essa de hoje foi. É que ajudou, foi muito interligada com a pergunta. Chamou para si. Tudo bem com todos? Alguém quer fazer alguma conclusão? Podemos finalizar essa parte da reunião. Aí hoje foi perfeito, hein? Até o horário. Bem explicativo, não recebeu muito. Dá para botar aquele repetindo lá? Não, mas vai ficar gravado, é só ouvir. Muito boa, foi muito boa. Ela não pode passar para mim, rapaz. Foi muito boa mesmo. Participativo. O tema abordado. Muito ótimo. Bem, gente, então nós vamos iniciar a reunião. A gente sempre recorre a uma companheira, Yasmin Madeira, né? Ela nos leva ao caminho através da meditação, da mentalização. Estou dizendo que o Luciano pode muito bem colaborar mais adiante, né, Luciano, sobre essa parte da nossa reunião. Nem sempre aqui funciona, porque eu não tenho muito domínio da internet, mas normalmente a gente consegue ouvir essa sequência. Cada um de nós tem a nossa forma de orar, de rezar, de pedir e agradecer, né, a espiritualidade. Então, que vocês formem aí, né, o seu ambiente, né, espiritual, vamos assim dizer, para acompanharmos esse momento final da nossa reunião. Sempre gratos a Deus, né, grato a todos os encarnados aqui presentes, aos espíritos que nos assessoram, nosso muito obrigado. Para relaxar o seu corpo de forma rápida, basta você observar a musculatura. Você pode, hoje a técnica é diferente, você pode retesar o seu corpo, fechar os punhos e sentir os músculos retesados e depois inspirar fundo e soltar. Soltar o seu corpo, observar a musculatura em torno dos ombros, da boca, soltar a nuca, mexer de forma suave o pescoço de um lado para o outro, para frente, para trás. Solte agora os ombros, os braços, as mãos e os dedos. Relaxe as costas. Desate as amarras do abdômen. Relaxe as pernas, os pés. E com seu corpo, com essa tranquilidade,
esse relaxamento, a sua mente começa a relaxar. Observe os pensamentos sem apegar-se a eles. Eles vêm, deixe-os ir. Nós vamos agora pedir a Jesus um amparo para tratarmos das dores que deixaram marcas, energias pesadas dentro de nós. Essas energias, elas podem se manifestar através de doenças, mal-estares, tristezas, em todos os níveis, do nível emocional até o nível físico. Por isso, nós vamos usar uma técnica muito especial. Eu peço que você imagine que está andando de pés descalços sobre uma grama, uma relva verdinha, recém-cortada, no ar, aquele aroma do verde, da grama que foi reparada. Nós estamos indo juntos para uma grande cascata de luz. Alguém muito especial nos aguarda nessa cascata. Estamos de mãos dadas. Não sinta-se sozinho, não, nem sozinho. Nós estamos juntos. E agora, estamos diante desta cascata iluminada. É uma água do plano espiritual. Ela existe. E em espírito, com as suas percepções, você está percebendo este lugar. É uma água que exala tons por da cor. E você agora dá as mãos a Jesus e entra debaixo desta água. Sinta esta água sobre a sua cabeça. Ela penetra na sua parte mais quintessenciada pelos seus poros. E a outra parte mais ponderável da água, ela passa pelo seu corpo e você sente essa leveza. Ela está penetrando em você na contraparte mais quintessenciada e a outra escorre pela sua cabeça, pelos seus cabelos, pelos seus ombros. E nós neste momento estamos evocando o poder de Jesus de retirar quaisquer nódulos energéticos que possam existir nas camadas sutis do seu perispírito, nódulos energéticos que já possam ter se instalado no seu corpo físico, que funciona como uma esponja, sugando as questões energéticas difíceis da alma. Sinta este processo de cura. Sinta que esta água está levando todo o mal. Deseje libertar-se da tristeza, das angústias, dos ressentimentos. Deseje que as energias de traumas do passado, as mágoas, possam ir embora. Diga assim: Jesus, neste momento tão significativo, no qual eu estou ligada energeticamente a milhares de corações por este programa, eu desejo liberar-me. Ajuda, Senhor. Liberta-me agora de todos os males. Sinta, meu irmão querido, minha irmã querida, que de você se despregam energias pesadas, que vão sendo levadas por estas águas divinas. Jesus brilha à sua frente, ajudando você nesse processo. Enquanto essas energias pesadas se vão, a luz do Cristo e a luz dessa cascata divina vão preenchendo os lugares energéticos aonde existiam as energias pesadas. É a renovação, é o processo de auto-iluminação. Veja-se brilhar, disse Jesus, brilhe a vossa luz. Você é filho, filha de Deus, traz em si a genética divina. Deus é paz, Deus é alegria, Deus é amor. Você, portanto,
lugar abençoado e sagrado do seu coração. E depois, através de uma inspiração mais profunda, você pode retornar ao mundo exterior para viver a sua vida cada dia mais alegre, mais saudável e mais feliz. Cuide-se bem e seja feliz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim